Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Ediane, do Colégio Liceu, e estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já estávamos estudando a respeito da população brasileira. Agora a gente vai falar da dinâmica da população brasileira no território, né? Então, como que a população está distribuída e como ela veio se distribuindo ao longo do tempo para poder chegar a essa dinâmica, para poder chegar ao cenário atual que encontramos hoje. Primeira coisa que a gente precisa falar quando estamos falando sobre a população brasileira, sobre o território, é a respeito da migração, né? Então, muitas pessoas já migraram de cidade, de estado, de país. Isso significa que elas moram hoje em um lugar em que não moravam antes, então que não conheciam antes. Os migrantes mudam dos locais em que vivem por várias situações, por vários motivos. Podemos citar aí, né, que vão em busca de melhores condições de vida, que vão em busca de trabalho, de uma boa saúde, de uma boa segurança. Então são vários os motivos para que a pessoa deixe seu lugar de origem e passe a morar em outro lugar. Antes de dar continuidade à nossa aula, nós vamos assistir um vídeo em que vai falar um pouco da distribuição geográfica no nosso país. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a quinta posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a primeira posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a segunda posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em quarto lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a quinta posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a quinta posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente. Ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado.
região norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula! Agora que já assistimos o vídeo, vamos dar continuidade à nossa aula. A ocupação do território brasileiro e a distribuição da sua população. A gente sabe que a ocupação do território brasileiro vem desde a época da colonização e a gente sabe que influencia bastante no modo que conhecemos a população hoje, no modo que está distribuída, né? Então, no território brasileiro, a população está distribuída de modo desigual. Então, existem várias diferenças. Desde o início da colonização, a população ela foi sendo distribuída mais para a parte litorânea, como a gente pode ver aqui na imagem. A parte que está laranja mais escuro mostra onde foi mais distribuído na época da colonização. E a partir de então que foi se deslocando para outros lugares. Por que isso aconteceu dessa forma? A princípio porque os colonizadores chegaram nessa parte do Brasil, né, na parte do litoral. E seguindo todas as atividades econômicas, elas realizavam-se ali pelo litoral. Então, a criação do gado, a exploração da agricultura. Logo depois, posteriormente, a gente tem uma migração da população que vivia na parte litorânea para a parte do interior do Brasil, mas isso vem só depois. Densidade do povoamento, agora a gente já está falando de dados mais atuais, ou seja, locais em que a população está muito concentrada. Então, a população ainda está distribuída de forma desigual. Em alguns lugares, a gente tem um número muito maior de pessoas do que em outros lugares. A gente pode observar aqui no nosso mapa que a maioria da população está concentrada nas capitais, né? Então, a parte do interior tem menos população, por isso que a gente chama de densidade. Então, está concentrada, as partezinhas mais escuras mostram onde a gente tem uma concentração maior da população. E como está a distribuição da população brasileira nas regiões, né, entre as regiões? A gente sabe que uma das regiões que é menos habitada é a região centro-oeste, porque ela era a região ali do centro do nosso país, do interior, e ela foi uma das últimas regiões a ser habitada de fato, né? Então, a maior parte da sua habitação também só ocorreu lá com a construção da nossa capital, que é Brasília. Aí sim a gente teve um número muito grande de imigrantes vindo para essa parte do território, mas até então era pouquíssimo habitado. Então a gente tem a região sudeste no topo, né, liderando a concentração da população, nordeste, até mesmo pelo seu tamanho, pela sua área territorial, em seguida das outras regiões. Então a região norte também é pouco habitada, a maioria da sua população a gente sabe que se encontra apenas nas capitais, tá? A população em movimento, sabemos que a população está em frequente movimento, né? Então, a distribuição da população em território, ela é dinâmica, ou seja, né, as pessoas se movimentam de forma contínua ao longo do ano, né? Então, ao longo dos tempos, de maneira diversificada pelo espaço geográfico.
Com os deslocamentos populacionais, as pessoas chegam a um novo município, a um novo estado, e com isso elas trazem para esse estado, elas trazem para esse município um pouco de sua cultura. É por isso que a gente tem essa mistura tão grande de cultura nos estados. Então, toda vez que a gente fala disso, a gente ainda fala a respeito da região centro-oeste. Não vamos falar de um estado, mas vamos falar aqui do Distrito Federal. No Distrito Federal, a gente tem uma grande mistura de várias culturas. Por quê? Na época da construção de Brasília, tivemos pessoas migrando de todos os estados, de todas as regiões para a construção de Brasília. E com isso vem trazendo seus costumes, seus conhecimentos, trazendo heranças culturais para o Distrito Federal. É um exemplo que a gente pode citar, né? Então temos as imagens aí mostrando como é diverso a nossa cultura, a cultura brasileira, e como a gente consegue ver esse movimento da população ao longo dos tempos. Hora de praticar. Então aí em casa vocês vão realizar as atividades propostas no nosso livro e no nosso portal. No livro vocês vão realizar a leitura e as atividades das páginas 42 até a 45, e como atividade de fixação será disponibilizado no portal aí que vocês têm acesso uma atividade para o nosso caderno. Façam com bastante capricho e aguardo vocês ansiosamente. Beijo!